a gente não pode falar de exemplo sem a gente estar vivendo, né? Uhum. Eu costumo dizer que a gente, por exemplo, surgiu alguns problemas recentemente de pessoas trazendo situações para mim relacionadas a filhos. E aí eu falei assim, tá, mas a raiz não é o filho. A raiz está um pouco antes, a raiz está talvez nos pais, Uhum. né, que não projetaram o filho para algo. E aí a gente está cobrando o filho de alguma coisa que nós não estamos vivendo, como pai e mãe. Esses filhos sem pai, né? Exato, filhos órfãos, né, com pais em casa e tudo mais. Então, para mim, e aí eu também descobri isso depois que eu me tornei pai, eu aprendi a ser filho, né? Depois que os meus filhos nasceram, eu aprendi a ser filho de Deus, de fato. Uhum. Então, assim, eu penso que tudo começa no individual, né? E aí, como Deus, desde o início, ele conta com o homem, tanto para o bem quanto para o mal, o homem sofreu consequência. Ele disse que a terra seria maldita pelo homem depois do pecado. Então, a gente já precisa entender, primeiro, que existe uma sentença sobre nós de maldição por conta do pecado. E aí a gente precisa resgatar essa cultura que Deus iniciou no Éden, né? Deus tinha um plano já no Éden, de se relacionar com o homem e fazer esse homem uma referência, um espelho de Deus, né? Perfeito. Tanto que, se não, talvez não houvesse o pecado, todos seriam imagem ali, né? Porque existiria essa referência. Enfim, não vou me deter a isso. Mas o que eu posso dizer sobre a gente ser referência, principalmente para os da nossa casa, porque eu acho que é o ponto de partida. Uma igreja só é saudável porque existe um lar saudável, uma família saudável, né? Uhum. E aí sim uma cidade, um estado, uma nação. Cara, a gente não deve primeiro terceirizar isso, sabe? Para a igreja, ou para o estado, ou para a escola. É papel nosso, sabe? Principalmente do homem ser o sacerdote do lar e assumir esse posicionamento, sabe? Por isso que a gente acabou de ler a história de Noé e de Abraão, que assumiram isso. Sim. E obtiveram a promessa na qual Deus já havia liberado para eles. Então, parte de nós, primeiro, querer, sabe? E não só querer, mas identificar onde nós caímos. Porque se a gente olhar 2, 3 anos atrás, a nossa vida corrida de trabalho, de estudo, e tem que ser mesmo, Deus nos mandou de volta para casa. Correto? Ficamos impedidos de sair nas ruas, de trabalhar, muitos perderam o emprego. Então nós fomos obrigados a conviver em casa. Sim. E aí, a encarar, né? A encarar a realidade, exato. Exatamente. Uhum. Talvez eu não sofri isso porque foi quando a minha filha nasceu durante esse momento de quarentena e tudo mais, e ela era bebê. Mas agora que ela já entende, com 2 anos de idade, cara, a gente discipula ela, sabe? Porque nós entendemos em Deus primeiro que nós deveríamos nos arrepender, sabe? De quem ainda nós éramos, cristãos, ok? Mas assim, a gente não tinha essa mentalidade de preparar os nossos filhos para tal. Sim. E aí a gente, como cobrar vida de quem está morto, sabe? Como eu vou expressar ou cobrar do meu filho uma atitude se eu não tô sendo aquela principal referência? Eu li uma frase que eu não sei de quem é, mas fala assim: os filhos devem se orgulhar dos pais que têm, devem se gabar dos pais que têm. Os pais devem ser a primeira referência para os filhos, sabe? Não lá fora. É por isso que a gente tem muitos filhos que se perdem, porque não existe a referência em casa. Sim. Então, de uma forma bem prática, não vou me alongar muito, cara, se Cristo já nos conquistou, já está na palavra dele o que devemos fazer, né, referente a isso. E a gente deve se posicionar já através do caráter que nós já temos. Isso. Foi aquilo que eu falei no início. Muitos pais têm o caráter, mas não têm o posicionamento. Eu sei que eu devo... eu sou o cabeça da minha esposa, Cristo é o cabeça do lar, eu sei que eu devo guiar o meu lar para isso, mas eu não faço. Sim. Sabe? Não faço. E aí como a gente vai cobrar dos nossos filhos?